Boa noite, a paz do Senhor Jesus, que o poder do Espírito Santo de Deus possa ser sobre as nossas vidas. Agradeço a oportunidade de estar trazendo mais uma mensagem do Senhor Jesus por cada vida que estará assistindo esse vídeo e que o Senhor Jesus possa estar visitando cada pessoa. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nós possamos escutar a voz de Deus, igreja. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço e te louvo pela sexta-feira abençoada. Que o Senhor Jesus possa se manifestar sobre nós, Senhor. E que o Senhor possa falar em cada coração, em cada vida, Senhor Jesus. Possa falar no seu íntimo agora, Senhor Jesus. E que nós possamos refletir nessa palavra que o Senhor estará trazendo através da minha vida, Senhor Jesus. Eu te agradeço e te louvo. E no nome santo de Jesus, amém. Amém, igreja? Amém? Glória a Deus por cada vida que se propõe estar aqui assistindo essa mensagem, né? E o que eu quero dizer para você nessa noite? O título da palavra diz bem assim: obedecer à voz de Deus ou obedecer às minhas vontades, às nossas vontades. O que você tem feito em questão disso? Você está escutando a voz de Deus, está obedecendo a voz de Deus, ou obedecendo a sua voz, as suas vontades? No livro de Jonas, no capítulo 1 em diante, que é um livro muito conhecido, eu acredito que muitas pessoas conhecem a história de Jonas, né? Que Jonas foge de Deus. Diz bem assim no capítulo 1 em diante: certo dia, Senhor Deus disse a Jonas, filho de Amitai: apronte-se, vai à grande cidade de Nínive e grite contra ela, porque a maldade daquela gente chegou aos meus ouvidos. Jonas se aprontou, mas fugiu do Senhor, indo na direção contrária. Ele desceu a Jope e ali encontrou um navio que estava de saída para a Espanha. Pagou a passagem e embarcou a fim de viajar com os marinheiros para a Espanha, para longe do Senhor. E tem continuação, né? Que a história de Jonas conta que Deus pede a Jonas pregar em Nínive, porque o povo daquela cidade estava pecando, cometendo coisas erradas, fazendo coisas que desagradavam a Deus. Porém, Jonas desobedeceu ao Senhor, tentando fugir. Será que a gente foge do Senhor Jesus? Do Senhor Deus Todo-Poderoso, na verdade? Será que nós fugimos dos olhos de Deus? Deus, a gente pode estar no fundo do mar e se a gente clamar ao Senhor, Deus estará lá. A gente pode estar no céu, a gente pode estar em todo lugar. Deus está conosco. Porém, Jonas desobedeceu ao Senhor, tentando fugir. E tem aquela continuação, né, que Jonas foi engolido por um peixe grande. Ele orou ao Senhor e Deus fez com que o peixe vomitasse. Ou vomitasse. E tem continuação, quando Jonas resolve ir a Nínive para anunciar que a cidade será destruída. E o povo resolve se arrepender. O povo resolve fazer jejum. Até que Deus resolve não destruir mais a cidade. Deus teve misericórdia contra aquela cidade. E tem continuação, né? Do livro de Jonas. Porque Jonas ficou irado, porque Jonas já sabia que se ele fosse e o povo se arrependesse, Deus ia ter misericórdia. Jonas fica irado em questão disso. Irado, fica bravo. Por que muitas vezes o Senhor, ele quer falar conosco, quer nos instruir alguma coisa, nos instruir em alguma coisa, e muitas vezes a gente não quer dar ouvido ao Senhor. Muitas vezes nós somos mimados, né? Muitas vezes achamos que tem que ser só as nossas vontades, tem que ser só do nosso jeito, mas o Senhor, Ele está no controle de todas as coisas. O Senhor, Ele sabe o caminho em que devemos andar. O Senhor sabe o caminho que nós precisamos perseguir e persistir, igreja. Porque
Agora é uma pergunta que eu quero fazer para você nessa noite. Por que que muitas vezes Deus diz o que devemos fazer em nossas vidas e nós não damos ouvidos? Pedimos a Deus sabedoria, mas quando Ele nos dá, agimos com nossas próprias atitudes. Pedimos a Deus coragem, mas quando Ele nos dá, saímos correndo como se estivéssemos sozinhos. Não é verdade? Pedimos a Deus fé em determinada coisa. Clamamos a Deus e Deus faz acontecer. Aí, muitas vezes achamos que aquilo que aconteceu foi sorte. Meu Deus, será que temos praticado nossa fé verdadeira em Cristo Jesus? Deus está com ouvidos inclinados para nos ouvir, como muitas vezes escutamos isso na igreja, né? Mas precisamos entender, nem sempre aquilo que pedimos a Deus vai acontecer, ou não pode acontecer naquele momento, porque o que Deus quer para nós é muito melhor do que imaginamos. O Senhor quer mais da igreja dele, o Senhor quer mais de nós. Na verdade, o que eu quero dizer para você é que Deus quer que nós confiamos nele. Confiamos nele. Muitas vezes a gente quer escutar palavras bonitas, muitas vezes a gente sempre quer escutar que o Senhor vai fazer. Mas, igreja, nem sempre Deus vai fazer aquilo que a gente sempre pede. Ou às vezes Deus vai fazer aquilo que a gente pede, só que às vezes não é naquele determinado tempo. Nessa noite eu quero dizer para você, precisamos escutar a voz de Deus. Precisamos fazer as vontades do Senhor. Precisamos fazer as vontades de Deus para que as coisas andem, prossiga. O Senhor, Ele está no controle de todas as coisas. E Ele sempre quer o nosso melhor. Ele sempre quer o meu melhor. Ele sempre quer o seu melhor. Então, chegou um tempo em que a igreja, ela tá... eu falo assim, as pessoas estão querendo se esfriar do Senhor Jesus. Ou, sei lá, muitas vezes tem palavra, 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 palavra. E as pessoas estão não dando ouvido àquela palavra que está sendo pregada. Você tá firme em Cristo Jesus? Isso que eu quero dizer para você nessa noite. Você está firme em Cristo Jesus? Nós temos que dar graças a Deus porque ainda tem a palavra de Deus. O Senhor ainda está tendo misericórdia de nós, ainda está nos instruindo, nos instruindo. E muitas vezes a gente comete coisas erradas e o Senhor ainda está lá persistindo, tentando nos ensinar, te dando a palavra, falando assim, meu filho, se corrija, meu filho, se corrija, meu filho, eu estou aqui, escute a minha voz. Muitas vezes a gente está tão acostumado já, tão acostumado que a gente pensa que é só história, e não é história. Deus é a palavra viva. Então, o que nós precisamos é o quê? Escutar a voz de Deus. Precisamos se corrigir diante do Senhor Jesus Cristo. E quanto a tempo, igreja, estamos vivendo num tempo que é palavra de Deus, que o amor de Deus nos últimos tempos ia se esfriar e você sabe que está acontecendo isso. Então se apegue ao Senhor Jesus, se apegue a Cristo Jesus. Está chegando agora a Páscoa. Traga a memória daquilo, do que Jesus fez por nós. Jesus morreu naquela cruz por nós. Ele ressuscitou, nós somos livres para adorá-lo. Mas eu quero dizer para você, eu quero frisar para você, se apegue a Cristo Jesus. Deus é tão misericordioso que Ele sempre está lá com os ouvidos inclinados para nos escutar. Tem palavra de quarta, tem palavra de sexta, tem palavra de domingo. Dê ouvido a que Cristo quer falar por cada vida. Dê ouvido ao que o Senhor quer falar para você. Amém? Eu vou deixar uns versículos sobre um amor de Cristo que Ele tem por nós, que está em Efésios. Eu vou aqui ler em Efésios, em Efésios 2, 4. Efésios 2, 4 e 5, que diz bem assim, ó. Mas a misericórdia de Deus é muito grande, e o seu amor por nós é tanto,
que quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus, vocês são salvos. Amém? Glória a Deus. E também, no livro de João, 1 João 5,3 diz assim, ó. Porque nisso consiste o amor de Deus, em obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Amém? Que o que eu quero frisar nessa noite é obedecer à voz de Deus ou obedecer às minhas vontades. Que o Senhor Jesus possa trazer uma reflexão no seu coração, que você possa trazer na sua mente o que você quer para a sua vida. O que você quer para o seu futuro. Que Deus nos abençoe. Amém? Senhor Jesus, eu te agradeço, Senhor. Te agradeço porque o Senhor sempre tem mais sobre nós. E que nós possamos escutar a Tua voz, Senhor Jesus. Possamos escutar aquilo que o Senhor quer nos instruir, Senhor Jesus. Pai amado, Pai querido, que o Senhor possa abençoar cada vida que estará assistindo esse vídeo, Senhor Jesus Cristo. E que o Senhor possa mesmo continuar falando conosco, ó Deus. E que nós possamos escutar a Tua voz, ó Deus. Como a palavra mesmo falou e eu tinha dito, que o amor de muitos esfriaria, Senhor Jesus Cristo. Mas que nós possamos queimar e ter sede por Ti, Senhor Jesus. Que nós possamos ter sede da Tua presença, ter sede do Teu amor, ter sede da Tua misericórdia, Senhor. Então eu te agradeço porque o Senhor tem mais sobre nós. Amém, Senhor Jesus. Eu te oro e te agradeço pelo poder do nome de Jesus. Amém? Que Deus os abençoe e que dê um final de semana abençoado debaixo da graça de Deus. Amém? Boa noite.